Olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem aí com a sua família? Meu desejo é que tudo esteja bem com você e com toda a sua família. Vamos dar continuidade aqui às nossas devocionais, o Salmo de número 119. Lembrando para você sempre, claro, estamos dando voz às palavras escritas pelo reverendo Anderson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana da Vida Celeste. Reverendo Anderson, grande abraço, querido, tamo juntos. Deus abençoe a sua vida e abençoe aí a sua família e o seu ministério. Um grande abraço aí, tá bom? Queridos, hoje nós vamos meditar no Salmo de número 119 e a porção vai ser do versículo de número 153 ao versículo de número 160. Nessa porção, o reverendo Anderson dá como tema: vivifica-me, vivifica-me, vivifica-me. E o que nos diz o Salmo de número 119 nesta porção? Olha o que nos diz o Salmo de número 119, do versículo de número 153 ao 160. Nos diz assim: atenta para a minha aflição, livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa, liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você, que você possa pensar aí, refletir nessa pergunta. Qual é a sua atitude diante das tribulações, das perdas, das pressões e dos temores? Nessa época de pandemia, temos sido assaltados por muitas incertezas. Muitas pessoas acabam ficando em grande desespero e muito temerosas. Quando enfrentamos situações assim, podemos ficar muito tristes, o que nós entendemos ser natural, mas corremos o risco disso influenciar em nossa vida espiritual, de tal maneira que enfraquecemos na fé, não tendo a percepção do valor de como é importante para nós mantermos a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Podemos ficar acuados, sem iniciativa, ou até mesmo tentar alguma coisa para reverter a situação. Podemos nos entristecer ao ponto de ficarmos deprimidos e não termos disposição para as tarefas do dia a dia, e podemos perder o interesse pela vida devocional. Diante disso, o que fazer? O salmista está sendo pressionado pelos inimigos, e isso lhe tem trazido tristeza e angústia. O que o salmista faz? Ele pede ao Senhor: vivifica-me, isto é, me dá vida, conforto e disposição para entender o problema e para enfrentá-lo no meu dia a dia. E o seu pedido é repetido por 3 vezes nessa porção, nesse trecho que nós terminamos de ler. Vivifica-me, vivifica-me e vivifica-me. Versículo de número 154, versículo de número 156 e versículo de número 159. Com isso, ele procura buscar em Deus os recursos para não ficar
prostrado. Vejamos como o salmista age. Entendamos aí este ensino do salmista. Primeiro, qual é o pedido do salmista no versículo de número 153? Ele diz: atenta para a minha aflição e livra-me. O versículo de número 153 diz assim: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Quando o salmista diz atenta, ele quer dizer que Deus não se importa com a sua dor, que está alheio ao seu sofrimento ou que esqueceu-se dele. É isso que ele quer dizer? Não, claro que não. Isso denota o seu desejo de se ver livre, pois ele está pressionado pela tribulação e isto está o angustiando. É o mesmo que expressa o profeta. Lembra-te, Senhor, considera, olha para o nosso opróbrio. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 5, versículo 1. E na verdade, é um pedido de socorro. Que razão ele dá para o seu pedido? Olha aí o versículo de número 153 de novo. Ele não se esquece da lei de Deus, ele não esquece da palavra do Senhor. O salmista mostra a razão do seu pedido. Ele é um servo do Senhor, pois procura fazer a sua vontade, a vontade do Deus Todo-Poderoso. Portanto, como servo que ele está sob os cuidados do Senhor e os seus olhos estão postos nele, pois ele depende totalmente do Senhor. Uma pergunta para você, mais uma pergunta. Você tem buscado fazer a vontade do Senhor? Então, querido, nos momentos de abatimento, clame como fez o salmista. Clame como o salmista. Segundo, de quem a salvação está longe, conforme o versículo de número 155. Olha aí para o versículo de número 155. O salmista diz que é dos ímpios. E a pergunta é por quê? Eles não procuram os decretos do Senhor. A razão apresentada aqui pelo salmista é que eles têm um coração endurecido e que eles não se interessam pela palavra de Deus e menosprezam a lei do Senhor. Assim, se alguém não busca a palavra de Deus, é ímpio. O que ele quer dizer com a salvação longe? Que na aflição dos ímpios, Deus não os socorre e que tal atitude pode levá-los à perdição eterna. Isso é sério. É possível que esta situação seja mudada? Será que pode ser mudada a situação do ímpio? Sim, claro, é possível. Agora, como que é possível? Se o ímpio se arrepender dos seus caminhos, conforme o profeta Isaías vai dizer lá em Isaías capítulo 55, no versículo de número 7. O profeta diz assim: deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Palavra maravilhosa, que palavra, sabe, extraordinária. Deus nos oferecendo o seu perdão, sua misericórdia. Já o salmista, ele não se esquece da palavra de Deus. Por isso, ele pede no verso anterior: vivifica-me. O salmista pede que o Senhor lhe conceda a sua graça para que a sua comunhão com Ele seja renovada e ele não trilhe no caminho dos inimigos que não tem interesse na palavra de Deus. Se você perceber como salmista que a sua vida devocional de comunhão com o Senhor está perdendo o brilho,
faça também como fez o salmista. Clame como ele clamou. Vivifica-me. Terceiro, querido, qual é o reconhecimento do salmista no versículo de número 156? O que o salmista reconhece nesse versículo? Ele diz: são muitas as misericórdias do Senhor. Olha o que diz o versículo de número 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Este reconhecimento é fundamental no momento de tribulação. Se olharmos para o problema e verificarmos as misericórdias do Senhor, isso fará toda a diferença na nossa vida. É como diz o profeta: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias vai dizer isso em Lamentações, no capítulo de número 3, versículo de número 22. Nessa época, Jerusalém havia sido destruída. Muitos morreram e muitos foram deportados, mas o Senhor usou de misericórdia e não foram completamente eliminados. É também o que contempla o salmista, as misericórdias do Senhor. Ele está sob pressão dos inimigos, angustiado, mas o Senhor é misericordioso. Por isso, a sua petição: vivifica-me. Em tribulação e angústia, lembre-se do Senhor. Lembre-se que o Senhor é misericordioso. Clame por Ele. Clame pela sua misericórdia. Por último, quarto, qual é o pedido do salmista no versículo de número 159? Vivifica-me segundo a tua bondade. O versículo de número 159 diz assim: considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. O salmista ama sinceramente a palavra do Senhor e por ela ele sabe como o Senhor é bondoso para com os seus. Este é o terceiro pedido por vivificação, o que revela quão pesado tem sido o fardo do salmista. Mas ele é um servo do Senhor, que sempre socorre os seus. Às vezes, a tribulação pode ser pesada, o enfrentamento difícil, mas lembre-se do Senhor. Ele pode vivificá-lo, Ele pode fortalecê-lo, Ele pode, de fato, multiplicar as suas forças. Como nos diz Isaías 40, versículo de número 29, que o Senhor multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Querido, se você sentir que o fardo está pesado demais, que você está realmente muito oprimido e cada vez você sente mais essa opressão sobre os seus ombros, sobre a sua vida, então, querido, contemple as misericórdias do Senhor e clame como clamou o salmista: vivifica-me, vivifica-me, vivifica-me. Querido, meu desejo com esta devocional é que você também possa esperar tão somente nas misericórdias do Senhor. Lembramos, o salmista, ele é um servo do Senhor. Ele se volta para a palavra, ele se firma na palavra, a sua alma está voltada para a palavra. Por isso, por ser um servo do Senhor e por conhecer através da palavra que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso, é que ele chega diante do Senhor e diz: vivifica-me, vivifica-me e vivifica-me. Que Deus abençoe a sua vida também. Que Deus esteja vivificando você, vivificando a sua família, fortalecendo e confortando cada dia mais você, tá? Você e também aí toda a sua família.
grande abraço para você. Fique na paz, fique com Jesus.